No século V a.C., em meados desse século, a cidade-estado de Atenas, depois do seu sucesso na expulsão dos persas, ela tinha um poder, incrível poder político, prevalência política sobre as outras cidades-estado gregas, principalmente da região do meio, que eram muito ameaçadas pelos persas, né? E Atenas também estava com grande poder econômico, por causa da ajuda financeira que essas outras cidades-estado davam para ela, organizar a defesa contra os persas, por causa também da exploração de minas de prata, da taxação de comércio internacional. Mas como os atenienses estavam vivendo? As casas dos atenienses na área rural formavam vilas, na área urbana formavam corredores. Uma casa de um homem rico ateniense era composta de quartos, um lugar para guardar coisas, um lugar para fazer pequenos trabalhos, um pátio, um lugar ao ar livre no interior da casa para fazer reuniões. E esse pátio era protegido da rua por um muro. A casa era reservada. Não havia muita decoração na casa, não. Não havia muitos móveis. O rico, ele contratava um escultor para fazer a figura de um filho, de uma criança, um jovem da família que morreu, para homenageá-lo, né? Colocá-lo atrás da sepultura. A estátua era paga com dinheiro privado, mas a ideia de privado não era reservada. A ideia de privado era só a fonte do dinheiro, porque a estátua era para ser exposta. A estátua era para passar uma imagem, uma mensagem pública. Na casa também havia fora da casa havia um lugar para se fazer as necessidades, que era uma casinha, um buraco do lado de fora, e a família pagava alguém para recolher e jogar fora da cidade, a uma distância que a lei estabelecia. Os ricos fazia parte dos valores da democracia ateniense que os ricos fizessem benfeitorias, mostrassem boa disposição com relação à cidade, construíssem lugares para corrida, pagassem cerimônias religiosas, pagassem para a realização de teatros. Isso era esperado que eles fizessem, né? Simon foi um desses membros da elite. O cunhado dele construiu um pórtico, uma estoa. Estoa é uma construção retangular, fina e comprida, com colunas de estilo dórico. Dória é uma cidade ao norte da Grécia. Colunas de estilo dórico em todos os lados, mas em um dos lados há uma parede. Então as pessoas poderiam se abrigar ali. E essa estoa feita por esse cunhado do Simon, nessa parede fechada tinha pinturas que representavam grandes momentos da Grécia, de Atenas.
E uma delas era uma dessas pinturas representava a Batalha de Maratona, onde esqueci o nome dele, né? Mas o pai de Simon foi herói. Foi um oferecimento um dos oferecimentos para a cidade. Os homens se reuniam na Ágora, próxima ao mercado central da cidade, bem no centro de Atenas, né? E eles se abrigavam da chuva e do sol nesses pórticos, nessas estoas. Deixa passar o ônibus. Uma figura proeminente da cidade de Atenas vai ser Péricles, né? E ele vai construir acima da Ágora, no morro, que é usado pela Assembleia, essa importante instituição política de Atenas. A Assembleia se reunia ao ar livre no alto de um morro. Péricles vai construir um platô ali, com uma elevação para o orador, isso gastando dinheiro público, né? Péricles vai fazer uma porção de obras públicas. Ele vai construir um portal para a Acrópole, que fica mais acima ainda na Ágora, um portal chamado Propileu, com suas colunas, né? E também vai construir a coisa mais notável de todas, que vai ser o Partenon. O Partenon vai ser o templo da Atena Partenos. Partenon quer dizer a casa da deusa virgem. Durante as guerras persas, numa das invasões dos persas, eles destruíram o templo da Atena guardiã, Atena Polias. Ela era guardiã da cidade e ela era tida como provedora da agricultura da cidade. No interior do templo dela, que também ficava na Acrópole, tinha uma oliveira. Esse templo vai ser destruído e até que o Partenon fosse construído, as ruínas da Acrópole, incluindo o templo da Atena Polias, vai ser mantido lá como um memorial da perda que eles tiveram. Mas na construção do Partenon, no interior vai ser dedicada a Atena Virgem. Virgem por quê? Virgem porque ela é guerreira, a sábia guerreira, né? Quando se fala Atena Virgem, não está falando da sexualidade dela estritamente, se está falando do fato de ser uma mulher masculina, uma mulher que, por ser mulher, é sábia, é detalhista e ela é guerreira, uma grande guerreira, uma guerreira que é razoável, não é a guerreira irrazoável. E essa Atena vai ser louvada porque os atenienses vão se sentir, tendo sido vitoriosos frente aos persas, eles vão se sentir defendidos pela Atena guerreira. E eles vão adorá-la e eles vão fazer uma escultura dela enorme e um templo massivo para ela, para mostrar para toda a Grécia como eles eram protegidos,
como eles eram próximos, até próximos de Atena. Essa construção do Partenon, enorme, como nunca se viu, em forma retangular, com colunas de estilo dório na frente, nas laterais, atrás, mas com esculturas internas e também na decoração, próximo ao teto, ao estilo jônio. Isso é uma novidade na arquitetura. O tradicional é que se fizesse só ao estilo dório, né? Uma coisa que se destaca, além da escultura da Atena Partenos, que ela tem 30 metros, 30 pés de altura, ela tem armadura de ouro, ela é feita de mármore, mas ela tem armadura de ouro, ela segura na mão a escultura da Nike, que é a Vitória, e na outra uma lança. Uma outra coisa que se destaca desse templo são os frisos, que são esculturas, são tiras de escultura que rodeiam todo o Partenon, as 4 paredes internas. E descrevem, eu vou mostrar no final do vídeo, tá? Descreve uma procissão dos homens, cavalos fortes e vivazes, e esses homens muito belos, idealizados, mas homens, poxa. E também gado sendo oferecido, e também em procissão, e mulheres, moças escolhidas para tecer e para levar até a deusa um hobby luxuoso. E essa procissão segue até encontrar os deuses olímpicos e a deusa Atena. Os deuses que observam aqueles adoradores. Talvez os deuses sejam invisíveis para os homens, mas os homens sabem que eles estão ali. Olha uma representação, então, diferente do que se fazia em outros templos na Grécia, em que só se representavam os deuses. No Partenon vai ter representação dos homens ao lado dos deuses. Não muito próximos, mas com certa proximidade. Os atenienses estavam se sentindo num período muito especial, porque além de terem... tiveram a vitória concedida pela deusa, eles estavam com uma pujança econômica, e eles estavam também se sentindo orgulhosos. E estavam retratando isso nas esculturas. No Partenon só entravam as figuras religiosas, os líderes religiosos. A população não entrava. A população fazia procissão subindo a Acrópole e cercava o Partenon, né? Mas era um templo grandioso, e até hoje existe a estrutura do Partenon, mas as esculturas e os frisos foram retirados e estão em museus, né? Essas coisas mais frágeis estão mais bem cuidadas, né? Uma outra característica do Partenon é que isso se discute, mas é que a tese de que ele foi construído não com linhas totalmente retas, mas com alguma curvatura nas linhas que formam o teto e até nas colunas, uma ligeira curvatura. Mas para quem vê o templo, ele parece perfeitamente reto. Isso é um feito do homem sobre a natureza e sua imperfeição.
O homem está afirmando que ele corrige a imperfeição da natureza, que ele, em cima da desordem, ele estabelece a ordem. Veja que há um homem sentindo que a ordem pode emanar dele também, não apenas dos deuses. No século V você vai ver o homem vendo que as decisões políticas são dele em conjunto com os outros. Não são mais concessões dos deuses. Os deuses ainda aprovam, desaprovam. Decidem destinos. São consultados quando se quer saber do futuro. Mas as decisões políticas são feitas pelos homens. E eles sabem disso, né? Que eles estão... Os homens sabem que eles estão mais entregues a eles do que jamais estiveram. Uma demonstração desse novo lugar do homem são as esculturas das formas humanas. No período arcaico, você tinha as esculturas rígidas do homem, com braços para baixo, uma perna andando para frente, seguindo um modelo egípcio, com poucos detalhes da anatomia, esculturas principalmente feitas de mármore, né? No período clássico, que vai ser considerado o período de ouro, justamente por esse novo lugar do homem, as esculturas vão mostrar o homem em movimento. Elas vão trabalhar o mármore e principalmente o bronze, que tem uma resistência maior, permite estátuas que não estejam apoiadas em lugar nenhum. Permite um braço esticado, um braço dobrado. Permite um refinamento na anatomia. O homem queria mostrar que ele estava em movimento. Mostrar... O interessante é que essas construções todas são representações do espírito do grego. A confiança do grego está no Partenon, está na grande estátua da deusa, e o escultor dessa estátua, Fídias, foi chamado para fazer todas as estátuas Grécia fora, inclusive uma grande estátua de Zeus, sentado, né? Enquanto os outros escultores eram até desvalorizados pela elite que os pagava, né? Mas eles estavam fazendo essa nova imagem do homem correspondente ao espírito dele, a forma como ele estava se vendo, que é em movimento. Querendo dizer, os tempos estão mudando e eu estou me movendo aqui. Esse movimento representa isso, né? A mudança dos tempos. Vamos dar uma olhadinha aqui nos frisos do Partenon. Veja esse site, tá? Aí você pode ver as frisas do Partenon. O Partenon seria esse retângulo. As frisas estão organizadas no museu, mas aqui você pode clicar nos lados do Partenon para ver a sequência das frisas, né? Começando pelas frisas do lado oeste. Olha só. Olha os cavalos, a riqueza de detalhes, e alguns desses detalhes eram feitos em ouro, como as rédeas dos cavalos, e havia pinturas ao fundo, né?
Os cavalos estão indo todos na mesma direção, estão muito vivazes, certo? O estado de conservação é surpreendentemente bom, dado o tempo que essas frisas existem, né? Tá bom? E o segundo lado, para onde devemos olhar, é o do norte, as frisas do lado norte. Vamos ver. Aqui, o gado gordo, bonito, sendo levado para ser oferecido aos deuses, né? E homens carregando, oferecendo objetos, sacos, provavelmente de grãos. Eles estão indo ao encontro dos deuses. Ó, mais cavalos, certo? Bigas. Algumas partes estão faltando. Isso aqui são do lado oeste. Depois devemos olhar as frisas. Desculpa, aquela era do norte. Agora devemos olhar as frisas do lado leste, tá? Aliás, lado sul. Minto, lado sul. South Side. Repara que parece... Agora, olha os cavalos indo. Isso não parece um filme? Não parece que estamos vendo uma tira de filmes? Estamos vendo os cavalos correndo perfeitamente. E o fim da procissão é aqui. Leste. Onde nós vemos os deuses. Olha só. Aqui, essa aqui é Hera. Esse é Zeus. Esse é Nike. Provavelmente. E esse aqui provavelmente é Íris. Mensageiro dos deuses. Aqui, esse aqui é Poseidon. Esse belo rapaz aqui é Apolo. Tá? Essa aqui é Ártemis. Essa Afrodite com Eros. Eles estão observando a procissão diante deles. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, tá?